10 ensinamentos estoicos para vencer a ansiedade e se tornar inabalável. A ansiedade não começa com o problema. Ela começa com o pensamento. Um pensamento que veio antes, solto, invisível, mas forte o suficiente para apertar o peito. Às vezes, você nem percebe quando ela chegou. Só sente o corpo reagindo, o estômago travado, o peito pesado, o ar curto. A cabeça cheia, mas ao mesmo tempo vazia. E mesmo que nada de grave esteja acontecendo, algo em você está em estado de alerta. Como se o mundo inteiro pudesse desabar a qualquer segundo. É nesse momento que você percebe, o inimigo não está lá fora, está dentro. E mais do que isso, está desenhado pela sua própria mente. Mas como enfrentar algo que você mesmo construiu? Como calar uma voz que parece ser a sua? O erro que a maioria comete é tentar fugir disso com distração. Rolar o feed, tomar café, marcar algo, sair, correr, consumir. Mas tudo que é empurrado para baixo da consciência não desaparece. Se acumula e volta. Volta mais pesado, mais rápido, mais tóxico. A mente inquieta, sem direção, vira uma prisão. E é aí que entra a filosofia, não como teoria bonita para decorar, mas como ferramenta, como arma, como uma lâmina afiada capaz de cortar a ilusão que te faz sofrer. O estoicismo foi feito para isso. Ele não veio para massagear o ego, veio para libertar o espírito. E ele começa sempre no mesmo lugar, na razão, não na motivação, não na emoção, não na promessa de que tudo vai melhorar, mas no domínio da percepção, no controle racional daquilo que você pensa, sente e decide. Epicteto dizia: o que nos perturba não são os acontecimentos, mas a forma como os interpretamos. A ansiedade, portanto, é uma interpretação desgovernada, alimentada por hábitos mentais que você pode sim mudar. Não se trata de eliminar a ansiedade com palavras mágicas. Se trata de se tornar alguém que ela não domina mais. Alguém que, mesmo sob pressão, mesmo cercado por incertezas, se mantém firme. Por dentro, esses 10 ensinamentos estoicos que você vai descobrir não são conselhos de autoajuda, são princípios de guerra mental, são práticas de clareza, de foco, de corte. São ferramentas para você se reconectar com o que realmente pode controlar e abandonar o que te afunda sem necessidade. Você não vai sair desse vídeo mais calmo, vai sair mais forte. E a partir de agora, toda vez que a ansiedade tentar te engolir, você vai lembrar: a sua mente não é um campo de batalha, é um templo. E só você decide quem entra. A respiração racional. Use o corpo para silenciar a mente. A ansiedade é barulhenta. Ela ocupa a mente com imagens, suposições e medos. Mas o corpo, mesmo em silêncio, responde primeiro. Respiração acelerada. Músculos contraídos, coração batendo como se houvesse uma ameaça real. Mas não há. E é exatamente por isso que o primeiro passo para vencer a ansiedade não é mental, é físico. Epicteto ensinava que não adianta tentar raciocinar com a mente quando ela está tomada pela agitação. O primeiro movimento do sábio não é falar, mas parar. O primeiro comando não é verbal, é respiratório. Quando o corpo desacelera, a mente obedece. Quando você retoma o fôlego com consciência, você envia uma mensagem ao cérebro: não estamos em perigo. Isso não é superstição, é fisiologia. O sistema nervoso responde ao padrão respiratório. Quando você puxa o ar fundo, segura, solta devagar, o corpo sai do modo de alerta e entra no estado de presença. A mente para de correr atrás do que pode dar errado e volta para o que está acontecendo agora. É simples, mas não é automático. Você precisa reaprender a respirar. A mente ansiosa vive no futuro. O corpo só existe no agora. Por isso, ao focar no corpo, você força a mente a voltar. A presença começa no peito. Pense na respiração como uma âncora. O mundo pode estar desmoronando,
Mas se você controla sua respiração, você não é levado com ele. Marco Aurélio enfrentou guerras, perdas, traições, doenças, e mesmo assim escrevia com clareza, serenidade e foco. Ele sabia que o caos externo não pode vencer um homem que governa a si mesmo. E o primeiro território a ser governado é o fôlego. Pare agora, inspire contando até 4, segure por 4, expire em 6, faça de novo, e de novo, e de novo. Isso é um exercício estoico. Não tem glamour, não tem frase bonita, tem disciplina, tem repetição, tem domínio. O ansioso vive correndo de si mesmo. O estoico volta para o próprio corpo e o usa como ferramenta de controle. Porque o corpo nunca mente. Ele mostra como está a alma, e ele também pode conduzi-la de volta ao eixo. Se você quer começar a vencer a ansiedade, pare de tentar vencê-la com pensamentos. Comece pelo corpo. Respire como quem comanda, como quem não cede, como quem está treinando não para parecer calmo, mas para ser inabalável. Esse é o primeiro passo. E se você dominar isso, não importa o que venha depois, você já não é mais refém da tempestade. O medo antecipado é uma ilusão. Desconstrua o e-se com Marco Aurélio. A ansiedade tem um mestre, a imaginação. É ela que projeta o futuro como ameaça. É ela que transforma possibilidades em monstros, que transforma um atraso em tragédia, uma ausência em rejeição, um sintoma em diagnóstico fatal. A mente ansiosa não espera que algo aconteça. Ela vive como se já estivesse acontecendo e sofre. Marco Aurélio escreveu: "Hoje escapei da ansiedade, ou melhor, rejeitei-a, pois ela estava em minha própria percepção, não nas coisas em si." Esse é o ponto cego que poucos enxergam. Não é o futuro que te causa medo, é o pensamento que você cultiva sobre ele. O "e-se" é o vírus, e você o alimenta com foco. O estoico não nega o medo, ele expõe a ilusão. Ele não diz que nada de ruim vai acontecer, ele diz: se acontecer, eu estarei preparado. Se não acontecer, não desperdiçarei minha paz. Isso é clareza cartesiana, separar o que está na sua frente do que está apenas dentro da sua mente. A técnica estoica da premeditatio malorum, a premeditação dos males, não é para causar pânico, é para desarmar o monstro. Quando você encara o pior com lucidez, ele perde o poder. O medo se alimenta da fuga. Quando você olha direto para ele e pergunta: e se isso realmente acontecer? Você percebe duas verdades. Primeira, quase nunca acontece. Segunda, se acontecer, você pode suportar. Pense em quantas vezes você sofreu por antecipação. Quantas noites mal dormidas, quantos diálogos mentais com pessoas que nem sabiam, quantos cenários montados em vão. Agora pense, quantos desses medos se realizaram? Quantos foram tão ruins quanto você imaginava? O medo antecipado é como pagar juros por uma dívida que você nunca contraiu. É roubo de energia. E o pior, é auto-infligido. A mente cartesiana analisa, desmonta, questiona. Ela não aceita o e-se, sem dissecar. Você precisa aprender a responder ao e-se com um e mesmo se. E mesmo se eu for rejeitado, continuarei inteiro. E mesmo se der errado, eu não serei menos digno. E mesmo se perder algo, aprenderei a seguir. O estoico antecipa o golpe não para sofrer antes, mas para treinar a resistência. A ansiedade antecipa para sofrer 2 vezes, ou mais. O primeiro golpe vem da mente, o segundo da realidade. Mas se você neutraliza o primeiro, o segundo já não te destrói. Não se trata de negar o futuro, se trata de não viver dentro dele antes da hora. Cada vez que você diz "e se", está oferecendo sua paz em troca de nada. Respire, volte, olhe o que está realmente à sua frente, porque é só aí que a razão pode agir. A força da atenção. Redirecione o foco e dissolva a ansiedade. A mente ansiosa não para de girar porque está cheia demais.
Ela gira porque está focada demais no lugar errado. Você não sofre porque pensa demais. Você sofre porque dedica atenção ao que merecia ser ignorado. A ansiedade é, antes de tudo, um erro de foco. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso não é só uma frase bonita, é uma constatação fria, racional, baseada na observação do comportamento humano. A maioria dos sofrimentos que você sente agora não está acontecendo. Está sendo alimentada pela sua atenção, como lenha em uma fogueira. Quanto mais você olha, mais queima. Quanto mais você analisa, mais consome. Quanto mais você tenta entender o porquê de estar ansioso, mais ansioso você fica. É por isso que a saída não é resistir, é redirecionar. A mente, assim como o olho, vê apenas o que está no centro da visão. O que está na periferia desaparece. Portanto, o poder não está em tentar expulsar a ansiedade da sua mente. Está em ocupar o espaço que ela usava com algo que te devolve controle. E esse redirecionamento começa com consciência, com atenção deliberada. O estoico não é alguém que não sente, é alguém que sente com lucidez. Ele sabe quando a atenção está sendo sequestrada. Ele percebe o desvio antes que vire abismo. E quando percebe, age, não por impulso, mas por escolha. Desvie a atenção da dúvida e coloque-a na ação. A mente ansiosa quer explicações. O corpo estoico entrega movimento. Em vez de alimentar o pensamento que suga sua energia, escolha uma ação concreta. Um passo simples: lavar a louça com presença, respirar com atenção, escrever o que sente, sem drama, caminhar observando os sons e formas do ambiente. Simples, razoável, real. Essa é a âncora. Epicteto ensinava que o verdadeiro filósofo treina a mente como um atleta treina o corpo. E o treino começa pela atenção. Tudo o que você alimenta com foco cresce. Tudo o que você deixa de olhar enfraquece. Então a pergunta não é por que você está ansioso. A pergunta é: o que está dominando sua atenção agora? Repare como a mente foge do agora. Repare como ela tenta viver simultaneamente em 10 janelas abertas, 5 conversas imaginárias e 3 medos que ainda não existem. Essa dispersão tem um preço: sua paz. E tem uma solução: foco direcionado. Não é sobre meditar em silêncio absoluto. É sobre treinar a capacidade de voltar. Voltar ao que você escolheu pensar. Voltar ao que você está fazendo. Voltar ao que realmente está acontecendo. Cada retorno é uma vitória. Cada retorno é fortalecimento. A mente que aprende a voltar é a mente que aprende a resistir. Você não precisa controlar tudo, só precisa recuperar o controle sobre onde sua atenção repousa. A aceitação do incontrolável, liberdade através da rendição racional. A ansiedade nasce no desejo de controlar o que não está nas suas mãos. Você quer garantir que tudo funcione, que nada dê errado, que ninguém se afaste, que o amanhã seja seguro. Mas esse desejo, por mais legítimo que pareça, é o berço do sofrimento. Marco Aurélio escreveu: receba sem orgulho, desista sem apego. Isso não é resignação, é sabedoria. O estoico não vive tentando torcer a realidade para os próprios desejos. Ele ajusta o próprio desejo para viver em harmonia com a realidade. E essa inversão muda tudo. A mente ansiosa quer garantias, mas a vida não trabalha com contratos assinados. Ela muda, surpreende, decepciona. E quem não aprendeu a aceitar o movimento da vida como parte do processo, vai sempre lutar contra o vento e perder. A aceitação estoica não é passividade, é clareza, é compreender que há um limite para o controle. E além desse limite, começa o domínio de Deus, do destino, do acaso. E é justamente nesse limite que nasce a verdadeira liberdade. Porque quando você solta o que não pode segurar, sobra força para governar o que está ao seu alcance.
René Descartes, em sua filosofia metódica, buscava o que é indubitável, aquilo que não pode ser negado. O estoico faz o mesmo. Ele começa separando o que é seu do que não é, o que pode ser mudado do que precisa ser aceito, o que depende da sua ação do que pertence ao curso da vida. E a ansiedade, quase sempre, está do lado de fora, no campo do incontrolável. Você não controla o que pensam, não controla o que sentem, não controla o que vai acontecer daqui a 1 hora. Mas você controla a forma como pensa, controla como responde, controla o que decide fazer com o que sente. Aceitação não é desistência, é uma forma superior de força, a força de quem não gasta mais energia tentando impedir a chuva, mas aprende a andar mesmo com os pés molhados. Pense em tudo o que você tentou forçar e não funcionou. Pense no quanto doeu resistir ao inevitável. Pense agora em como seria sua vida se você aceitasse o que veio e decidisse crescer com isso. Isso é o amor fati de que falava Sêneca. Amar o destino. Não porque ele é fácil, mas porque ele te molda. Amar o que chega sem aviso. Amar o que foi embora sem permissão. Amar o que não está sob seu domínio, mas que revela quem você pode se tornar quando deixa de lutar contra o que é. A mente ansiosa tenta controlar para se sentir segura, mas a mente estoica aceita para se tornar livre, porque liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer. É não ser dominado por aquilo que não pode ser mudado. O silêncio interior, como calar o mundo de fora sem fugir dele. Vivemos cercados por barulho, gente falando, notificações piscando, problemas alheios se misturando aos seus, exigências que não cessam. E mesmo quando tudo se cala por fora, a mente continua ruidosa por dentro. A ansiedade é alimentada por esse excesso de estímulo, de urgência, de vozes. Mas o estoico aprende a habitar um lugar que ninguém vê, o silêncio interior. Esse silêncio não é a ausência de som, é a presença de lucidez. Não é se isolar do mundo, é deixar de ser escravo dele. É quando, mesmo no meio do caos, você não é tragado. Mesmo cercado de pressão, você respira fundo e não se desorganiza por dentro. Sêneca dizia que o homem sábio é como um rochedo contra o qual as ondas batem, mas não movem. Esse rochedo não vive no alto de uma montanha isolado de tudo. Ele está no meio do mar, sendo atingido, mas permanece. Por quê? Porque o que está firme por dentro, o mundo não consegue destruir por fora. Ansiedade é ruído não filtrado. É acúmulo de coisas que não deveriam entrar na sua alma. Por isso, o silêncio não é um luxo, é um treino. Você precisa se tornar seletivo. Precisa proteger a entrada da sua mente como um guardião protege um templo. Quantas vezes você se afundou em ansiedade por carregar o que não era seu, por absorver o problema de alguém, por se envolver em discussões que não te pertenciam, por tentar resolver tudo, estar em tudo, responder a tudo? Isso não é generosidade, é desgaste. O estoico observa, mas não absorve. Ele ouve, mas escolhe o que fica. Ele vê, mas não se deixa contaminar, porque ele cultiva um lugar sagrado, a própria mente limpa. René Descartes buscava um ponto de partida inabalável, uma base que não pudesse ser abalada por nenhuma dúvida. O estoico faz o mesmo com seu mundo interior. Ele constrói uma base silenciosa, clara, racional. E a partir dessa base, ele age, não reage, não se desespera, não se perde. Você precisa de momentos de recolhimento, não para fugir da vida, mas para voltar a ela mais forte. O silêncio te restaura. Ele limpa o que foi demais. Ele organiza o que estava turvo. E é no silêncio que você ouve o que importa, o que é seu, o que você pensa de verdade, o que você quer cultivar. Mesmo em meio ao barulho da rotina, você pode acessar esse espaço. 1 minuto de pausa, uma respiração profunda,
uma recusa em responder imediatamente, um sim dito com consciência, um não dito com firmeza. Cada escolha silenciosa é uma forma de autogoverno. O mundo vai continuar gritando, mas você não precisa responder com desespero. Pode responder com clareza, com presença, com força sem alarde. Esse é o poder de quem habita o silêncio interior, a separação entre o eu e os pensamentos. Você não é sua ansiedade. Existe uma ilusão sutil e poderosa que sustenta a ansiedade. A crença de que tudo o que você pensa é verdade e de que tudo o que sente é você. Quando a ansiedade chega, ela toma o corpo, ocupa a mente, distorce a percepção. E sem perceber, você diz: estou ansioso. Mas será que está mesmo? Ou será que a ansiedade apenas passou a habitar o espaço da sua consciência naquele momento? Epicteto foi direto. Não diga sou ansioso, diga a ansiedade está presente em mim agora. Porque o que está presente pode ir embora, mas o que você afirma ser se torna prisão. Esse é o início da libertação. Criar uma separação clara entre o observador e o conteúdo mental, entre quem você é e o que está passando por você. A mente não para de produzir pensamentos, assim como os olhos não param de ver, ou os ouvidos de ouvir, mas nem tudo o que você ouve se torna verdade, nem tudo o que você vê se torna convicção. Então, por que tudo o que você pensa precisa ser acreditado? A filosofia cartesiana começa com a dúvida. Descartes diz, penso, logo existo. Mas ele também afirma que os sentidos podem enganar, que os pensamentos podem ser ilusórios, que a única certeza real é a existência do pensador, não o conteúdo do pensamento. O estoico aplica essa clareza. Ele não se mistura com o conteúdo mental. Ele observa, ele duvida, ele questiona. E ao fazer isso, desarma o poder da ansiedade. Porque a ansiedade precisa de identificação para sobreviver. Precisa que você diga, isso sou eu. Precisa que você lute contra ela, que tente vencê-la. Só assim ela cresce. Mas quando você olha e diz, um pensamento catastrófico, mas é só um pensamento, o ciclo se rompe. Você não precisa se forçar a pensar positivo. Precisa apenas perceber que nenhum pensamento, por mais intenso que seja, define quem você é. Eles passam, alguns voltam, mas todos obedecem à mesma regra. Surgem, se manifestam e desaparecem. A prática estoica não é suprimir emoções. É observar com frieza aquilo que antes te dominava com calor. É sentar mentalmente ao lado da própria mente e dizer, vamos ver o que ela está criando hoje. Sem medo, sem pressa, sem julgamento. Esse distanciamento não é indiferença, é maturidade. É a diferença entre estar dentro do incêndio e ver o incêndio de fora, sabendo o que pode ser feito. Quando você cria esse espaço interno entre você e o pensamento, entre você e a emoção, você começa a perceber algo que muda tudo. A ansiedade pode até estar presente, mas ela já não te controla. Você pode senti-la sem obedecer a ela. Pode ouvi-la sem se curvar. Pode deixar que ela grite, mas escolher o silêncio como resposta. Esse é o tipo de força que não se vê por fora, mas é a base de toda liberdade por dentro. A disciplina do tempo, como os estoicos vencem o excesso mental. Uma das raízes mais profundas da ansiedade é a má administração do tempo. E não estamos falando de horários e compromissos, mas da forma como você se relaciona com o tempo que existe apenas na sua mente. O ansioso não vive no presente. Ele vive correndo para resolver o que ainda nem aconteceu. Ele tenta prever, controlar, garantir, preparar, antecipar. Tudo isso antes mesmo do primeiro passo. Resultado, mente exausta, corpo tenso, nada resolvido. Marco Aurélio dizia, nunca deixe o futuro te perturbar.
Você o encontrará, se necessário, com as mesmas armas racionais que hoje te fortalecem contra o presente. E o que ele está dizendo aqui é simples, mas brutalmente prático. O futuro só existe como ideia, e tentar resolvê-lo agora é como tentar beber de um rio que ainda não correu. O estoico entende que o tempo real é o agora. Só o agora pode ser tocado, respirado, transformado. E é por isso que ele organiza sua vida em blocos de ação. Ele não resolve tudo de uma vez. Ele resolve uma coisa de cada vez, com presença. E isso não é produtividade, é sanidade, é clareza, é estratégia. René Descartes, em sua filosofia metódica, defendia o fracionamento do problema. Dividir o complexo em partes simples e resolver uma parte por vez com atenção total. Isso é treino contra a ansiedade. Você não enfrenta o excesso mental tentando processar tudo de uma vez. Você o vence separando, nomeando, ordenando. Você tira o caos da cabeça e coloca no papel. Tira do emocional e leva para o racional. O que antes era um nó, vira um plano. Pegue um papel agora. Escreva o que realmente exige sua atenção hoje. Depois, sublinhe aquilo que você pode fazer com as ferramentas que tem. Corte o que não depende de você. Risque o que só pode ser resolvido com o tempo. E agora, escolha uma tarefa. Apenas uma. E faça com foco total. Não para escapar da ansiedade, mas para ensinar sua mente a voltar para o tempo que ela realmente possui. O agora. O ansioso vive como quem está sempre atrasado, mesmo quando está adiantado, mesmo quando não há motivo algum para a pressa. Isso não é sinal de desorganização externa, é sinal de ausência de método interno. E o método estoico é simples. Reduza o tempo àquilo que você pode tocar agora. Se o problema é daqui a 3 dias, ele não existe ainda. Se o diálogo não aconteceu, ele não precisa ser ensaiado. Se o resultado não veio, ele não pode ser analisado. A disciplina do tempo é a arte de estar inteiro no instante. É escolher não mais alimentar fantasmas com minutos que não foram vividos. É viver com a coragem de quem sabe que o futuro não precisa ser controlado, apenas enfrentado com sobriedade quando chegar. E quando chegar, você estará pronto, porque o treino já começou aqui. O desapego das expectativas. Você sofre pelo que exige, não pelo que acontece. Grande parte da sua ansiedade não vem do mundo, mas do que você espera que o mundo te entregue. Você projeta, idealiza, exige, espera que as pessoas se comportem de um jeito, que os resultados apareçam num certo tempo, que as situações fluam como você planejou. E quando isso não acontece, porque a vida não tem compromisso com as suas expectativas, surge a frustração, o desconforto, a inquietação. Você não sofre pelo que aconteceu, você sofre porque esperava que fosse diferente. Sêneca escreveu: é parte da cura o desejo de ser curado. E o que ele quer dizer aqui é que o sofrimento se prolonga quando você exige que a realidade mude para te aliviar. Mas a realidade não negocia com expectativas, ela apenas é. O estoico não vive à mercê daquilo que deseja, ele treina o desapego, não da ação nem da responsabilidade, mas do resultado. Ele faz o que precisa ser feito com excelência, mas não condiciona sua paz ao desfecho. Ele entende que quanto maior a rigidez da expectativa, maior a fragilidade emocional quando algo foge do plano. Você talvez tenha se frustrado com pessoas, mas a verdade é que o que te feriu não foi o comportamento delas, foi o que você esperava que elas fizessem. Talvez se decepcionou com um resultado, mas o que te quebrou não foi o fato em si, foi a distância entre o que você imaginou e o que realmente aconteceu. A mente cartesiana analisa isso com precisão. A expectativa não é algo real. Ela é uma projeção mental, construída sem garantias, alimentada por desejos, baseada em suposições.
Portanto, o erro está em tratá-la como certeza. Descartes desconfiava de tudo o que não pudesse ser provado com clareza. A expectativa não pode ser provada, não pode ser garantida, logo não é confiável. E tudo o que não é confiável não pode ser base da sua paz. O desapego estoico é, portanto, um movimento de inteligência. É quando você percebe que o apego aos próprios roteiros mentais te faz refém de um mundo que não existe e para de exigir que a vida te obedeça. Você aprende a agir sem amarrar sua calma ao retorno. Aprende a amar sem exigir reciprocidade imediata. Aprende a caminhar sem precisar de aplauso. Aprende a plantar sem cobrar a colheita no tempo exato que gostaria. Essa forma de viver não é fria, é livre. Você sente, mas não se escraviza. Você deseja, mas não idolatra. Você age, mas não se contorce quando algo sai do previsto. E quando a ansiedade bater, você vai se lembrar. Ela veio porque você está tentando controlar a resposta do mundo à sua expectativa. Mas, se você soltar essa exigência, o que sobra é presença, é sobriedade, é força. O que machuca não é a vida, é o que você exige que ela seja. O caos como treinamento, a ansiedade é o peso que te fortalece. Você quer se livrar da ansiedade como se ela fosse um erro. Mas e se ela for parte do processo? E se, em vez de um obstáculo, ela for uma ferramenta? E se o desconforto que você sente agora for, na verdade, um sinal de que algo em você está sendo forjado, refinado, preparado? Marco Aurélio não pedia por dias calmos. Ele escrevia para si mesmo: dê-me a capacidade de enfrentar o que vier com dignidade. O foco não era na fuga do caos, mas na construção da firmeza interior que o suportaria. E isso muda tudo. Porque a mente ansiosa vê o caos como inimigo. A mente estoica vê o caos como academia. Um músculo só cresce quando encontra resistência. Sem carga, ele se acomoda. Sem tensão, ele enfraquece. O mesmo acontece com sua mente. A ansiedade, quando enfrentada com razão e constância, se torna o peso que treina sua atenção, sua disciplina, sua paciência. Não para te castigar, mas para te preparar. O erro comum é querer remover o desconforto imediatamente. O estoico faz o oposto. Ele permanece, ele observa, ele sustenta, ele aprende a respirar no meio da tempestade, não a fugir dela. Porque fugir da dor não é liberdade, é dependência da ausência dela. René Descartes defendia a dúvida metódica como caminho de fortalecimento da razão. Ele dizia: duvido, logo penso, penso, logo existo. E é nesse processo de enfrentar a incerteza com método, com clareza, com constância, que nasce o verdadeiro domínio. Você não precisa de uma vida mais leve, precisa de uma mente mais forte. O caos é o ambiente ideal para isso. Ele revela sua fragilidade, mas também oferece o espaço para desenvolver força. Ele te confronta, mas também te ensina. Ele te mostra o que em você ainda reage, explode, se desorganiza e ao mesmo tempo te dá a chance de reorganizar, respirar, refinar. A ansiedade que você sente pode ser um convite para esse treino, um chamado para não ser mais alguém que quebra com facilidade, mas alguém que suporta, que pensa, que escolhe, que age com sobriedade mesmo quando tudo parece fora de lugar. O estoico não treina para dias perfeitos, ele treina para continuar inteiro quando tudo rachar. E quando você começa a viver com essa consciência, algo muda. Você para de se assustar com os dias difíceis, porque eles deixam de ser ameaças e se tornam exercícios. Cada momento de pressão vira uma oportunidade de testar a firmeza que você está construindo. Cada episódio de ansiedade vira uma chance de aplicar o que aprendeu. Você respira, observa, decide e segue. Não porque a ansiedade foi embora, mas porque ela já não tem mais o poder de te paralisar. Esse é o ponto. A ansiedade não vai te destruir, mas pode te construir.
Se você decidir tratá-la como um peso que fortalece, o altar interior, onde ninguém toca, onde tudo se decide, existe um lugar em você onde o mundo não entra, onde os ruídos cessam, onde as opiniões se dissolvem, onde a correria para. Um lugar que não pode ser acessado por ninguém, exceto por você mesmo. Esse lugar é o seu altar interior, e é nele que se decide quem você é, mesmo quando tudo à sua volta grita o contrário. A mente ansiosa vive exposta, aberta a todos os estímulos, condicionada a reagir a cada crítica, olhar, atraso, silêncio, mensagem não respondida. Vive em constante vigilância do externo, tentando se ajustar para não desagradar, não errar, não falhar. Mas essa vida para fora é uma sentença de morte para a paz. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem sussurra a verdade em meio ao caos. Recolha-se. Dentro de você está a fonte do bem, e ela pode jorrar continuamente se você continuar cavando. Ele sabia que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo. Está em acessar esse lugar intocado dentro de si e dali agir. O altar interior é onde você conversa com a própria consciência, onde você observa os pensamentos sem ser dominado por eles, onde você analisa seus impulsos antes de transformá-los em palavras, onde você respira, decide, escolhe, mesmo quando tudo te empurra para reações inconscientes. É nesse espaço que nasce a força verdadeira, não aquela que impõe, mas aquela que não se dobra. A força de quem não precisa provar nada, de quem não se desespera para ter razão, de quem pode ouvir tudo, sentir tudo e ainda assim permanecer sóbrio, centrado, livre. René Descartes dizia que o pensamento claro e distinto é a base da verdade. O altar interior é esse lugar onde os pensamentos são filtrados, onde você separa o que é seu do que foi projetado sobre você, onde você limpa a mente do lixo emocional acumulado pelas exigências externas. Quando você vive a partir desse centro, a ansiedade perde espaço, porque a ansiedade depende de distração, de pressa, de comparação, de autoimagem, mas no altar interior não há plateia, só há você, nu, racional, presente. Esse espaço precisa ser protegido, porque o mundo inteiro vai tentar invadi-lo, com pressa, com ruído, com cobranças. Mas você precisa estabelecer um limite invisível e inegociável. Aqui dentro só entra o que fortalece, o que é real, o que pode ser sustentado pela razão e pela consciência. Não se trata de eliminar a ansiedade da sua vida. Se trata de construir um núcleo tão firme, tão claro, tão profundo, que ela já não consegue habitar. Você a vê, mas ela não te toma. Você a sente, mas ela não define seus atos. Você a escuta, mas responde com silêncio. E esse silêncio não é vazio, é um templo, é um altar. E a mente que aprende a viver nesse altar, mesmo quando tudo desmorona por fora, permanece em pé, intocável, inabalável. Agora respire. Observe o silêncio que ficou depois de tudo o que foi dito. Sinta o espaço que se abriu aí dentro. O que antes era peso, agora é clareza. O que antes parecia impossível de controlar, agora revela sua verdadeira natureza. Algo que você pode atravessar sem se perder. Você não nasceu ansioso. Você foi condicionado a viver com a mente voltada para fora, tentando prever, agradar, controlar. Mas agora você foi exposto a uma outra forma de viver, uma forma antiga, firme, radicalmente sóbria. O estoicismo não te promete uma vida sem desafios. Ele te oferece as ferramentas para se tornar alguém que não se quebra com facilidade. Porque o mundo continuará como é, mas agora você não será mais o mesmo. Você aprendeu a respirar como quem comanda, a separar o que é real do que é projeção, a redirecionar o foco,
a aceitar o incontrolável, a calar o barulho do mundo, a observar os pensamentos sem se confundir com eles, a viver no tempo presente, a soltar as expectativas que te acorrentavam, a usar o caos como treino e a voltar sempre ao centro onde tudo se decide, o seu altar interior. Esse vídeo foi um mapa, mas o caminho só ganha vida quando você o percorre. Então agora, a escolha está nas suas mãos. Você pode voltar a consumir conteúdos que te distraem, ou pode mergulhar nessa jornada de lucidez e transformar a ansiedade no início da sua liberdade. Se esse conteúdo te tocou, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso agora. E se quiser continuar recebendo conteúdo direto, forte e claro como esse, se inscreva no canal. Aqui não se vende ilusão, se cultiva força.